Oi, turma, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa aula de hoje, nós vamos retomar um tema que foi inicialmente abordado na aula anterior, que são as espécies patogênicas do gênero Neisseria. Então, na última aula, a gente visualizou a Neisseria meningitidis junto com Haemophilus influenza, tá? E a gente organizou dessa forma para agrupar as duas bactérias mais relevantes no contexto da meningite bacteriana, tá? Também temos a Streptococcus pneumoniae, mas isso vocês viram numa aula à parte, né? Antes, junto com os outros Streptococcus. Mas então eu organizei a aula de Neisseria meningitidis junto com Haemophilus influenza para a gente poder ter uma noção melhor do processo de patogênese da meningite. E agora a gente volta a falar de Neisseria, mas para poder abordar uma segunda espécie patogênica dentro desse gênero, que é a Neisseria gonorrhoeae, né? Que ela vai ser responsável por uma infecção muito diferente da meningite, né? Completamente diferente, ela vai afetar o trato genital. Mas se a gente for entender melhor como é que toda a fisiopatologia da gonorreia ocorre, ela é muito parecida com o desenvolvimento da meningite. O processo de adesão à mucosa, de invasão de tecido, de escape da resposta imune, ele é muito semelhante, tá? Afinal de contas, são bactérias do mesmo gênero. Então, vamos começar então a falar sobre a Neisseria gonorrhoeae. Antes é importante a gente recapitular os fatores de virulência. Esse aqui é o mesmo slide que eu mostrei para vocês na aula de Neisseria meningitidis, tá? Então é importante a gente saber que a Neisseria gonorrhoeae também vai ter fímbrias, tá? Ela é importantíssima para mediar a adesão ao epitélio do trato genital. Vai ser importante também para estimular a invasão das células, porque a gonorreia não fica... A Neisseria gonorrhoeae não fica solta no trato genital, ela invade as células dessa região. Ela vai ter também uma IgA protease, que vai ser super importante para clivar anticorpos de mucosa que possam destruir aquela célula bacteriana. E também ela contém proteínas de membrana externa, como POR-A e POR-B, e OPA e OPC, que também são super importantes para que ocorra o processo de invasão. Tá? Então, o processo de invasão da mucosa do trato genital, mediado pela Neisseria gonorrhoeae, é muito parecida com a invasão da mucosa da nasofaringe que ocorre na Neisseria meningitidis. Então, dá uma olhadinha lá na aula de Neisseria meningitidis para vocês entenderem como ocorre esse processo todo. Tá bom? Sem contar que, no caso específico da Neisseria gonorrhoeae, a gente vai ter essa proteína aqui, a POR-B, se ligando, né, se associando ao lipóligosacarídeo da Neisseria, para, juntamente com o ácido ciálico do trato genital, que tem muita quantidade em todo o nosso organismo, ácido ciálico, quando essas três estruturas se ligam, você vai ter uma repressão do sistema imune. A gente vai ver mais para frente que a Neisseria gonorrhoeae consegue inibir a ativação do complemento em determinados casos. E aí você tem uma supressão da resposta imune, tá? Uma outra coisa é que a Neisseria gonorrhoeae tem cápsula, mas nesse caso aqui, isso não existe, tá? A sobrevivência e multiplicação no sangue, no caso da Neisseria gonorrhoeae, é raro, tá? Em meningococo, você tem uma necessidade da bactéria sobreviver na corrente sanguínea. Toda Neisseria gonorrhoeae patogênica, ela cai na corrente sanguínea em algum momento para poder atingir a barreira hematoencefálica, mas no caso da Neisseria gonorrhoeae, isso não é a regra. Na verdade, a regra para a Neisseria gonorrhoeae é que a bactéria permaneça localizada na mucosa genital, tá bom? Então, ela tem cápsula, mas no caso da Neisseria gonorrhoeae não tem a ver com a sobrevivência no sangue, porque não é o objetivo dessa bactéria. O objetivo dela é ficar protegidinha ali na mucosa genital. E também, como todas as Neisserias, a Neisseria gonorrhoeae possui também os lipóligosacarídeos, tá? Como a gente já viu lá na última aula, que são o lipóligosacarídeo é aquela estrutura muito semelhante ao LPS, na verdade é uma LPS, só que sem as cadeias laterais na região do antígeno O. A Neisseria gonorrhoeae, então, é o que a gente chama de gonococo, tá? Da mesma forma que a Neisseria meningitidis é chamada de meningococo, a Neisseria gonorrhoeae é chamada de gonococo, ou seja, o coco que está associado ao desenvolvimento da gonorreia. Ela é o agente etiológico de duas doenças importantes, que é a gonorreia, uma doença sexualmente transmissível, uma doença associada ao trato genital, e a conjuntivite neonatal, que já é uma outra patogênese que a gente já vai falar
já já. A gonorreia, ela é uma doença transmitida exclusivamente através do contato sexual, tá? Não existe outra forma do paciente ter adquirido uma gonorreia se não for através de um contato sexual. Então, por exemplo, quando a gente identifica a gonorreia em crianças, isso é um sinal clássico de abuso sexual, porque não tem outra forma de ter havido esse contágio. Não dá para contaminar por uso de peça íntima, não tem como contaminar através de porque sentou no local onde uma pessoa que está com gonorreia sentou. Isso não existe, tá? A gonorreia é transmitida exclusivamente pelo contato íntimo sexual. É uma doença de infecciosidade bem alta, né? Significa que após o contato sexual único, né? Um único contato sexual com uma pessoa contaminada, o homem tem 20% de chance de adquirir a doença e a mulher 50%, tá? É uma infecciosidade alta, mas não é 100%, porque nenhuma doença é assim. No homem, a gonorreia se manifesta num quadro que a gente chama de uretrite gonocócica, ou seja, uma infecção da uretra, onde você tem um corrimento purulento contínuo que sai do pênis. É uma doença que tem um sinal clínico muito evidente, é uma doença que rarissimamente fica assintomática. Ela sempre vai causar esse corrimento purulento contínuo, com dor a urinar, dor na relação sexual, principalmente pela manhã há um corrimento muito intenso, sendo que ela normalmente é uma doença que se cura, até pode se curar sozinha, né? Tanto que a gonorreia é uma doença muito antiga e as pessoas tinham gonorreia e se curavam mesmo antes da existência dos antibióticos. Mas em 10% dos casos pode ocorrer um agravamento desse quadro, onde ocorre uma estenose uretral. A estenose uretral é o fechamento da uretra. Muitas vezes, depois de vários quadros de gonorreia, você tem uma lesão contínua seguida de um processo de cicatrização que vem ocorrendo continuamente, e isso acaba levando ao fechamento da uretra. Pode ocorrer também uma prostatite, que é quando a infecção avança para a próstata, ou uma epididimite, tá? Que é a infecção do epidídimo. No caso da mulher, aí a situação é um pouco diferente. Você não costuma ter na mulher uma infecção evidente, então não ocorre um corrimento purulento intenso, não ocorre uma dor também contínua. Normalmente na mulher a apresentação clínica da gonorreia ela é muito mais discreta, pouco visível, né? A mulher sente muitas vezes dor na relação sexual e visualiza um corrimento discreto que não passa. No exame ginecológico é que fica mais fácil de visualizar essa infecção através da presença de uma coleção purulenta no colo do útero e um colo do útero friável, ou seja, quando vai fazer a coleta do material de preventivo, quando aquele colo é manipulado, ele sangra muito facilmente. O problema é que na mulher, como você tem uma infecção muito silenciosa, é mais fácil de ocorrer um agravamento, porque a mulher não sabe que está doente. Se ela não for fazer um exame ginecológico, ela não vai saber. E em muitos casos essa bactéria pode ascender, ou seja, pode subir, a bactéria vai procurando um espaço acima do colo do útero, chega no útero, invade o útero e continua subindo, chegando às tubas uterinas, endométrio, até os ovários. Então, em 20% dos casos, pode ocorrer salpingite, que é a infecção da tuba uterina, endometrite, que é do endométrio, e inclusive um abscesso tubo-ovariano, né, que é quando toda aquela região de tubas e ovário fica inflamada, com coleção purulenta. Na mulher, inclusive, é muito comum, por exemplo, quadros de gravidez ectópica, né, causado por uma infecção que aquela mulher tem por Neisseria gonorreia. Gravidez ectópica é quando o embrião, ao invés de se fixar no endométrio, no útero direitinho, ele acaba se fixando na tuba. Isso ocorre porque quando a Neisseria gonorreia chega na tuba, ela leva à paralisação daquela tuba, né? Vocês sabem que a tuba tem movimentos ciliares que vai empurrando o embrião até o endométrio. Quando ocorre uma infecção, é muito comum a tuba parar, ela fica inflamada e esses movimentos ciliares não acontecem mais. Então, se houver uma fecundação, o embrião acaba não sendo empurrado para o útero, ele fica na tuba e ele se implanta na tuba. Isso é muito sério porque
conforme o embrião se desenvolve, ele pode romper, né, aquela tuba e levar ao óbito, tanto do feto quanto da mulher. Então, até um tempo atrás, eu não estou sabendo as estatísticas recentes, mas até um tempo atrás, uma das principais causas de gravidez ectópica no Brasil era por infecção por Neisseria gonorreia, tá? Agora, muitas mulheres engravidam estando com a infecção gonorreia e desenvolvem uma gravidez normal. A criança se fixa, o embrião se fixa no útero e a gravidez se desenvolve normalmente, a criança nasce, né? Só que quando ela nasce, se essa mãe tiver com o colo do útero e a vagina com a presença do gonococo, essa criança, ao sair, né, ao atravessar o canal vaginal no parto normal, ela vai ter contato com aquele monte de bactérias que estão ali, né? E aí, a primeira coisa que vai ocorrer quando a criança passar é a bactéria entrar em contato com a mucosa da conjuntiva, né, nos olhos. E aí a bactéria vai fazer na mucosa da conjuntiva da criança a mesma coisa que fez na mucosa genital da mãe. Ela vai invadir e iniciar um processo infeccioso. Então, as crianças que nascem de parto normal de mulheres com gonorreia, elas vão desenvolver o que a gente chama de gonorreia oftálmica ou conjuntivite neonatal. Tá? Uma situação muito triste, porque até o século passado era a principal causa de cegueira em crianças, era o fato de elas terem nascido de mães com gonorreia. Atualmente, isso já não existe mais, até pelos avanços no pré-natal, pelo uso de antibióticos, e porque isso foi um problema tão sério até o século XIX, também no início do século XX, que foi estipulado nas maternidades um protocolo que é pingar nitrato de prata, um colírio de nitrato de prata nos olhos das crianças, de toda criança quando nasce. Tá? Isso era tão comum a conjuntivite neonatal que o protocolo de uso de colírio de nitrato de prata em criança se tornou universal. Então, por exemplo, os meus filhos que nem de parto normal nasceram de cesárea, né? E eu tinha feito todo o pré-natal. Mesmo assim, quando nasceram, eles receberam colírio de nitrato de prata nos olhos. E assim em muitas maternidades. Atualmente tem sido revisto isso, porque o nitrato de prata ele é agressivo, ele arde os olhos da criança. Então, não é tão necessário. Se a mãe fez o pré-natal, por exemplo, se ela não tem gonorreia, não tem necessidade de se pingar. Mas isso vem de uma era onde a cegueira era muito frequente. Tá? Então, ficou esse protocolo que ainda existe em não em todos os países, mas no Brasil, por exemplo, ainda existe. A patogênese da gonorreia, né, ou seja, como que a gonorreia ela se estabelece? Ela é muito, muito fácil de a gente entender. Primeiro, ocorre um contato sexual, né, então os gonococos eles vão entrar em contato com aquele trato genital. Toda bactéria, especialmente as que vivem em mucosa, elas, para iniciarem um processo patogênico, elas precisam se aderir via as fímbrias naquela região, é o que acontece. E no caso da gonorreia, ela não vai ficar colonizando a mucosa genital, ela precisa invadir aquela célula epitelial. Para isso, as fímbrias vão lá e ficam como se cutucassem a célula epitelial para chamar aquela célula epitelial a englobar a Neisseria gonorreia. Isso é mediado pelas fímbrias, mas também pelas proteínas de membrana externa, OPA e POR-B, que vão induzir a transcitose através das células epiteliais. Então, a bactéria chega, se fixa ali em cima da célula epitelial, e aí ela começa um processo de induzir que aquela célula englobe a bactéria. Englobou, a bactéria sobrevive dentro da célula e, mais do que isso, ela vai atravessando a célula epitelial e chega lá atrás na membrana basal. Chegou lá atrás na membrana basal, os gonococos estão no local que eles querem e eles começam a se replicar ali, lesionando o tecido local. Quando isso acontece, começa a formação de pus, que a gente vai ver já já, que no homem é muito intenso e muito, muito doloroso, mas na mulher fica mais silencioso, tá? Só que aí na mulher, como fica durante muito tempo silencioso, não ativa uma resposta imune eficaz, a bactéria vai ficando e vai se espalhando, porque ela não está tendo um combate, né? O sistema imune não está combatendo, então ela vai se espalhando literalmente, né?
E o que acontece? Ela vai ficando ali no colo do útero, na mucosa vaginal, e a bactéria vai percebendo, entre aspas, que naquela mulher todo mês vem uma grande carga de ferro, né? Vem uma quantidade de sangue, que é a menstruação, que vai passando por ali. E a bactéria adora ferro, gente. Abrindo um parênteses aqui, toda bactéria gosta de ferro, adora ferro. Tá? É uma das coisas que toda bactéria mais quer é ferro. Se a bactéria percebe, a Neisseria gonorrhoeae percebe que ela está numa região que de todo mês vem uma grande quantidade de ferro, o que a bactéria faz? Simples, ela começa a ir atrás do local de onde aquele ferro está vindo. Então, se ela percebe que ela está no colo do útero e o ferro vem lá do útero, ela começa a subir para o útero para tentar chegar perto de onde está essa fonte de ferro maravilhosa que ela quer capturar para ela. E aí, ela vai atravessando o colo do útero, vai atingindo o útero, atingindo as tubas uterinas, e nisso ela pode chegar até os ovários, tá? É por isso que ela sobe. Na mulher, gente, por que isso por que tem essa patogênese tão diferente? Por que na mulher a gonorreia é mais silenciosa e no homem ela é mais visível, ela dá sintomas mais dolorosos? Isso aqui, realmente, eu vou concordar com vocês que é um pouco complexo da gente entender, tá? Então, se vocês não conseguirem entender esse textinho que eu coloquei aqui, esses dois quadradinhos, não se preocupem, tá? Basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que na mulher você tem o lipóligosacarídeo da Neisseria se ligando a todo o ácido siálico que fica na mucosa genital, tá? Gente, toda vez que você tem ligação com ácido siálico, essa ligação, ela automaticamente, ela inibe complemento, sistema complemento. Lembra do sistema complemento de imuno? Então, se você tem numa mucosa algo ligado ao ácido siálico, a ativação do complemento naquela região de mucosa vai ficar comprometida, tá? Além disso, a Neisseria ainda tem a capacidade de não só inibir a ativação do complemento, mas ela degrada, ela cliva, ela destrói as proteínas C3b, que é um componente do sistema complemento. Então, na mulher, a Neisseria é capaz de ativar duplamente a repressão do complemento, seja porque inibiu a ativação desse sistema complemento, seja porque inibiu a proteína C3b. Já no homem, no trato genital masculino, a coisa é diferente. No homem, a Neisseria gonorrhoeae não pode ficar ligada a ácido siálico. Ela não pode fazer do ácido siálico da mucosa o receptor dela. Ela não pode tentar ficar agarrada na mucosa do trato genital masculino via ácido siálico. Isso acontece porque o ácido siálico ele é degradado pelas neuraminidades do esperma. Então, se a bactéria utilizasse o ácido siálico para se ligar na mucosa genital masculina, toda vez que o esperma passasse por aquela mucosa, essa ligação seria destruída, porque o ácido siálico seria destruído também. Então, no homem, a Neisseria usa uma outra estratégia. Ela pensa, eu gosto de me ligar a ácido siálico, mas aqui eu não posso fazer isso, senão eu não vou sobreviver. Então, estando no trato genital masculino, a Neisseria se liga a uma outra molécula, que é o heparansulfato, tá? E aí, ligação a heparansulfato é diferente de ligação a ácido siálico. Ligação a ácido siálico inativa complemento. Ligação a heparansulfato ativa fortemente o complemento. Então, você tem toda aquela cascata de inflamação sendo ativada, toda a resposta imune sendo ativada, tá? Então, o complemento é ativado muito fortemente, você tem migração de neutrófilos em grande quantidade, aqueles neutrófilos começam a fagocitar as Neisserias, anticorpos começam a ser produzidos, e aí você começa a ter aquela produção intensa de uma coleção purulenta, um corrimento purulento que vai saindo pela uretra. Então, por isso que no homem você tem manifestações mais visíveis, mais dolorosas, um corrimento purulento mais intenso, e na mulher você tem uma infecção mais silenciosa, que não ativa o sistema imune, não causa uma inflamação intensa e fica ali bem quietinha, às vezes a mulher nem sabe que tem essa infecção.
Esse slide não precisa se fixar, não precisa saber. Isso aqui eu só coloco quando a gente tem tempo de falar no presencial, que é uma capacidade muito grande da Neisseria gonorreae de modificar suas estruturas de superfície. Então, toda vez que tem uma infecção por gonorreia, o sistema imune vai lá, monta anticorpos para aquelas proteínas de superfície, mas daqui a pouco a bactéria reorganizou os seus antígenos de superfície. E aí aqueles anticorpos não funcionam mais, tá? Então, é uma forma que ela tem de estar sempre escapando da resposta imune. As neisserias, elas são bactérias muito espertas e que escapam muito bem da resposta imune, tá? Mas não precisa se fixar nessa parte, não. É só para vocês saberem que a neisseria tem várias e várias formas de escapar da resposta imunológica do ser humano. Hoje, a Neisseria gonorreae é a segunda infecção, a segunda ou terceira infecção mais comum no Brasil, tá? Em 2013, a gente teve 1,5 milhão de casos, só que isso está totalmente subnotificado, tá? Se a gente pensa que a infecção na mulher é silenciosa, porque a gente tem um número grande de mulheres que não estão sendo diagnosticadas. Inclusive, se você olhar aqui, 70% das infecções são em homens, não é que 70% das infecções são em homens. 70% das infecções diagnosticadas são em homens, né? Porque no homem a infecção é mais visual, é mais dolorosa. Então, a gonorreia é uma DST muito antiga, ela tem mais de 1000 anos, né, de relatos. Sempre foi um problema, porque, como qualquer doença sexualmente transmissível, né, ela está espalhada no mundo inteiro. Os tratamentos eram os mais loucos possíveis, desde desde introduzir um fio de fio de cobre incandescente na uretra masculina para cauterizar aquela infecção, até o uso de vários metais pesados, até que hoje em dia é tratado com penicilina ou outros antibióticos, que a gente já vai ver no próximo slide. Mas o diagnóstico, ele é muito... Na verdade, a maioria dos diagnósticos é feito apenas clinicamente, especialmente no homem, porque é muito visível. Um homem com uma história de corrimento, purulento intenso, dor a urinar, já é automaticamente diagnosticado com gonorreia, né? Mas se você quiser fazer uma bacterioscopia, ou seja, uma coloração de Gram daquela secreção uretral, você pode visualizar ali, não é regra. Muitas vezes não é possível visualizar porque as bactérias ficam sempre escondidas na membrana basal. Mas às vezes, naquele corrimento, é possível visualizar, né, os vários cocos, diplococos gram-negativos dentro das células, tá? Isso aqui é uma microscopia de uma secreção, que eu não sei se é uretral ou se é cervical, mas tudo isso aqui grande que a gente está vendo são as células humanas, e esse monte de bolinha aqui, né, que está aqui como se fosse salpicando essas células, são os gonococos, tá? A cultura é feita em meios bem ricos, como agar chocolate, suplementado. Você tem que colocar um pouquinho de gás carbônico na atmosfera, porque senão a bactéria não cresce bem, porque ela não gosta de muito oxigênio. Tem que ter o cuidado de colocar, quando for fazer a semeadura, né, passar a bactéria nessa placa. Essa placa já tem que estar quentinha, você não pode tirar uma placa da geladeira e colocar automaticamente, porque a bactéria não gosta. Ela é uma bactéria bem frágil. Por isso que ela só passa por via sexual, ela não fica no ambiente, ela morre muito rapidamente no ambiente. O tratamento, como nós falamos, hoje ele é feito com... eu falei penicilina, mas não, é com cefalosporina, que é um beta-lactâmico também, tá? Ou com esquinolonas. Agora, a Neisseria gonorreae vem adquirindo resistência, e uma grande resistência, tá? Nós tivemos um caso na Inglaterra, há uns anos atrás, onde houve uma super gonorreia. Um paciente que se contaminou numa relação sexual, numa viagem que ele fez para a Ásia. Quando ele retornou para a Inglaterra, ele estava com uma gonorreia que não tratava de jeito nenhum, com nenhum antibiótico.
Então foi feito vários esquemas de tratamento com ele, depois de 1 mês ou 2 ele conseguiu se livrar da infecção. Mas isso acende um alerta porque uma bactéria como essa, que não é tratável com nenhum antibiótico, ela é uma grande preocupação, tá? Atualmente a gente tem uma preocupação muito grande. E isso se torna bastante preocupante porque é uma infecção de uma infecção de profilaxia muito simples. O uso de preservativos na relação sexual consegue bloquear o contágio, tá? Então, isso é o que eu queria que vocês soubessem de Neisseria gonorreia, uma aula mais curta, porque basicamente tudo que vocês precisam saber de Neisseria de modo geral, a gente fala na aula de Neisseria meningitidis. Então, é importante que vocês assistam antes a aula de Neisseria meningitidis para aprender Neisseria gonorreia, certo? Gente, qualquer dúvida é só vocês falarem. Um abraço e bom estudo para vocês.